saber o que que faz um médico de família e como que esse médico pode te ajudar no dia a dia? Fica com a gente porque esse podcast foi feito para você. Consulta marcada tá só começando então. Roda a vinheta. Chegou a hora da sua consulta marcada. Aqui no podcast da Unimed Vitória, a receita é simples. Informação onde você estiver. Terceira temporada do Consulta Marcada está no ar. O meu caderninho já está aqui aberto com as perguntas, mas antes eu quero começar te perguntando: você sabe o que faz um médico de família? Se você não sabe ou se você tem alguma dúvida, a gente vai esclarecer a partir de agora. Porque quem está aqui com a gente é o Dr. Lucas Alexandre Lopes Ugnin, que é médico de família, inclusive é coordenador do Unimed Personal. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao seu consultório por um dia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Doutor, vou começar perguntando então pela dúvida principal. Por que esse nome, médico de família? O que é que isso tem a ver com a sua especialidade? Então, medicina de família e comunidade é uma especialidade médica, né? Uhum. Em que visa, diferente de outras especialidades, ela visa o atendimento desde a parte do nascimento até o fim da vida. Então, é uma especialidade que não tem como definição nenhuma faixa etária específica. Sim. A gente consegue, tem um treinamento específico, né, durante a formação da residência para atendimento de pacientes, tanto da parte pediátrica, quanto do adulto, quanto do paciente idoso. Uhum. Então, não existe um cuidado específico, né? A gente Uhum. consegue conduzir esse paciente desde os primeiros dias de vida até o final dos dias. Sim. E qual que é a importância dessa especialidade, doutor? Para as Então, pessoas, né? a importância é que a gente consegue dar continuidade de um atendimento de um paciente, promovendo não só esse conhecimento longitudinal, né, de todas as fases etárias, desculpa, de todas as faixas etárias da pessoa, como também de promover o processo de promoção, prevenção de doenças, como também de ter um diagnóstico precoce da maioria delas. Então a gente pode dizer assim, todo mundo deveria ir a um médico de família? Sim, seria o ideal, que todo mundo Uhum. tivesse seu médico de família, né? Lembrando que é um médico que ele atua dentro de uma população definida, e o ideal é que ele faça Uhum. esse acompanhamento seu longitudinal. Entendi. E que doenças, em que casos as pessoas podem procurar um médico de família, doutor? Então, na verdade, não existe uma doença estabelecida. O ideal é que você faça esse acompanhamento desde o início, para que a gente possa promover a prevenção de doenças. Uhum. E o médico de família ele é capaz de conduzir as diversas doenças que a gente tem no momento, e chega em algum momento ele pode necessitar de uma avaliação, de uma complementação desse acompanhamento com alguma especialidade. Como, Uhum. por exemplo, um paciente que é renal crônico, né, de fazer esse acompanhamento compartilhado com um nefrologista, Uhum. né, mas é um acompanhamento mútuo entre as Uhum. duas especialidades médicas, o médico de família e o nefrologista, como Uhum. por exemplo. Entendi. Doutor, pesquisando sobre esse tema, eu li, inclusive, que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, a falta da atenção primária em saúde, ela é uma ameaça para a vida das pessoas, é um problema. O médico de família está aí para atuar nessa parte primária, nessa atenção primária da saúde, é isso mesmo? Também, na verdade, nossa finalidade, né, uma das finalidades é de fazer esse acompanhamento da pessoa e evitar que certos agravos, né, da doença cheguem a ser estabelecidos nesse indivíduo. Uhum. Então, a finalidade nossa é de promover a promoção, a prevenção, identificar algum diagnóstico, né, Uhum. e de diminuir as complicações dessa doença. Uhum. Uma pessoa, ela vai ter sempre um mesmo médico de família? Isso é o ideal que aconteça? A pessoa ter um médico ou isso pode variar? Olha, o ideal é que ele tivesse sempre o mesmo médico de família. Claro Uhum. que existem outras interfaces que podem, às vezes, dificultar, né? Às vezes você pode mudar de cidade, você pode não ter a questão do vínculo, né? Da relação médico-paciente. Uhum. Então, isso pode ser alguns complicadores. Mas o Uhum. ideal é que você tenha esse médico que possa fazer esse acompanhamento, Uhum. né? Lembrando que, assim, o conceito de saúde e doença vai muito mais do que só... De saúde vai muito mais do que só uma questão de saúde, né? Não é De só procurar o doença. médico quando está doente, né? Exatamente. Vem com questões
psicossociais. Então, por isso que, às vezes, essa relação de um médico saber em qual contexto que você está inserido, não só dentro da sociedade, vai te ajudar a diferenciar, né, ao Uhum. diagnóstico diferencial de algumas doenças. Era isso que eu ia até comentar, doutor. O médico de família, ele se preocupa muito com o histórico da pessoa, né? Esse contexto de vida dela. Por que que isso faz diferença para você fazer um diagnóstico, para você conduzir um tratamento? Então, faz diferença porque, assim, a gente sabe que geneticamente existem algumas doenças que são mais propícias, né, de acordo com o histórico familiar, em relação a algumas Sim, etnias. tipo diabetes. Isso, não só isso, como também dentro do contexto em que essa pessoa está inserida dentro da sociedade. Então, às vezes, a gente percebe que essas pessoas estão tendo agravos, que são agravos emocionais, que podem Uhum, estar repercutindo na sua saúde física. uhum, Então, você saber muito bem onde esse contexto e também da rede de apoio que essa pessoa pode ter, facilita, né, na evolução uhum. do bem-estar e saúde da pessoa. Entendi. E, doutor, uma pergunta que eu vi também, que as pessoas têm muita dúvida, vi na internet. Qual que é a diferença entre um médico de família e um clínico geral? Não é a Uhum. mesma coisa, né? Não são especialidades médicas diferentes. Na verdade, a clínica médica, ele é um médico, né, que ele faz um atendimento isolado dentro do seu consultório. Já o médico de família e comunidade, ele é um profissional que ele está inserido dentro de uma equipe multidisciplinar. Vem aí em questão da enfermagem, que também auxilia na busca ativa e no acompanhamento dos pacientes crônicos. Uhum, E também tem toda uma questão de referência e contra-referência que a gente pode ter com outras especialidades. Assim como também o médico, o clínico geral também tem, às vezes, né? Ele referencia para certas especialidades, mas é uma coisa mais pontual. uhum, entendi. Agora, quando procurar um médico de família ou quando ir direto a um especialista? Existe essa definição? Como é que a gente pode orientar as pessoas? Porque às vezes as pessoas se sentem um pouco perdidas, né? O que que eu vou fazer agora? Quem eu busco para tentar um diagnóstico? Olha, o ideal é que cada pessoa tenha seu médico de família e o médico de família que vai avaliar, na maioria dos casos, se vai ser resolvido ali com ele ou se vai ser necessário que tenha uma avaliação de um outro especialista. Uhum. Os estudos mostram que cerca de 80% dos casos o médico de família consegue ser resolutivo. Somente cerca de 20% que vai ser necessário ter essa complementação aí, desse olhar de outro profissional. Uhum. Eu estava aqui pensando, doutor, uma coisa que a gente vê muito é que às vezes a gente está passando por um problema, a gente recorre a vários especialistas na tentativa de descobrir aquele problema, mas eu acho que o que falta às vezes é justamente aquele médico que olha para você como um todo, né? Que esse seria o papel do médico de família. Sim, justamente. O médico de família, ele tem como essa finalidade avaliar o paciente como um todo, e não só como alguns sistemas, né? Uhum, E isso faz total diferença, principalmente quando você consegue compreender é, aonde que esse indivíduo está dentro da sociedade, qual é o contexto que está gerando, né, aqueles uhum, sinais e sintomas, uhum. né? Ainda mais dentro de um país onde a gente vê que a ansiedade, né, o Brasil é um campeão É de ansiedade verdade. mundial, então a gente sabe que a ansiedade faz parte, né, e pode desencadear inúmeros outros sintomas que Uhum, podem às vezes ser confundidos com outros diagnósticos. uhum. Entendi. Doutor, quais são as características de um bom médico de família? Então, o principal, eu acho que é saber ouvir. Né? Eu acho Uhum, que o médico ele precisa de ouvir a queixa do paciente para você poder entender o contexto. Que às uhum, vezes aquela principal queixa que o paciente traz para você tem alguma coisa escondida dentro do contexto familiar, da relação no trabalho, entre outros, que às vezes o paciente não consegue enxergar que tá relacionado com aquela sintomatologia que ele traz para você. uhum, uhum, Né? Eu acho que o principal é saber ouvir e, dar acesso para que o paciente, quando necessite, tenha como voltar e ter esse vínculo com você. uhum. Outra questão que as pessoas perguntam muito é assim, que tipo de atendimento o médico de família faz? Se é dentro do consultório ou se é aquele médico que vai até as pessoas? Então, esse é também um diferencial do médico de família, que ele tem essa ferramenta de fazer, às vezes, a visita domiciliar, né? A gente consegue fazer uma visita
do paciente dentro do seu contexto familiar, onde a gente consegue identificar outros agravos, né? Que às vezes a gente não consegue perceber em uma consulta no consultório. Entendi. E voltando naquela parte das doenças, eu vi que algumas pessoas elas perguntam também, mas, por exemplo, se eu tiver diabetes, se eu tiver uma doença crônica, por exemplo, sofrer de hipertensão, um médico de família, eu vou ser tratado só pelo médico de família, ele tem condições de fazer isso, ou ele vai me mandar para um especialista? Como é que é essa avaliação, doutor? Olha, o médico de família, ele tem um grupo populacional, né, onde ele é o médico responsável. Dentro dessa população, a gente consegue estabelecer quais são as principais doenças dessa população. E o médico de família, ele é capaz de resolver ao identificar, né, ele de resolver esses problemas de saúde dessa população. Lembrando que essa questão que você evidenciou do diabetes e da hipertensão são as doenças mais prevalentes do Brasil. Ah, é? Então, isso faz parte, né, dentro da capacidade técnica do médico de família de dar o diagnóstico, fazer o acompanhamento e, quando pertinente, pedir a avaliação de outra especialidade envolvida na doença. Entendi. E quando são crianças, doutor, o que é mais comum o médico de família atender? Como é que ele ajuda nesse acompanhamento do crescimento e tudo mais? Então, existe nas consultas de criança, né, a gente tem as consultas que são chamadas de puericultura, é um atendimento voltado para avaliar o desenvolvimento da criança, né, ao longo do tempo, mas as principais doenças, né, que a gente consegue ver são as doenças virais, que acometem principalmente as crianças nos primeiros anos de vida. Por exemplo, resfriado mesmo? Sim, agora recentemente a gente teve, né, um grande número de casos aí de bronquiolites que... Inverno, né? Que acabaram aí superlotando aí os pronto-socorros da maioria dos hospitais aí na Grande Vitória. E na terceira idade, para o idoso, como é que pode ser feito o acompanhamento do médico de família, doutor? Então, o idoso, a gente faz uma avaliação, né, um pouco mais aprofundada de alguns exames, porque a gente sabe que com o decorrer da idade, algumas doenças são mais prevalentes. Então, a gente tenta fazer um diagnóstico precoce de algumas doenças. E é um paciente que a gente tem que acompanhar um pouco mais de perto para evitar que ele desenvolva ou que as doenças crônicas já instaladas tenham mais agravos. Entendi. Doutor, a gente já está chegando no final do podcast, passa rápido, né? Muito rápido. Então, eu queria que a gente deixasse um recado que o senhor considere fundamental para as pessoas. O que é que os nossos pacientes aqui, eles precisam sair dessa consulta sabendo, doutor? Eu acho que eles precisam saber que a medicina de família e comunidade é uma especialidade médica recente, né? Na maioria dos países, né? E que toda pessoa deveria ter, né? Toda pessoa, juntamente com sua família, deveria ter um médico de família, para que a gente consiga fazer o papel de promoção e prevenção das doenças aí que podem surgir ao longo da vida. Afinal de contas, como o senhor falou, e eu vou ressaltar aqui de novo, saúde não é só o momento de doença, não é só tratar a doença, né, doutora? A gente pode prevenir, a gente pode cuidar e a gente pode também tratar antes que vire de fato um problema. Sim, né? Saúde, né, pelo conceito, é um bem-estar físico, psíquico e social. É isso aí. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Consulta Marcada. Nosso episódio está terminando, mas a nossa temporada está só começando. Então, se você tem alguma sugestão de tema, manda pra gente pelo nosso e-mail, é o consultamarcada@unimedvx.com.br. Até a próxima semana, então. Essa foi a sua Consulta Marcada. Te esperamos no próximo episódio. Unimed Vitória.